Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos abrir a epístola que nos escreveu Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 7 a 11. Diz assim a palavra santa e bendita do nosso Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Senhor nosso Deus, te somos gratos pela tua palavra, gratos por chegarmos até aqui e, Senhor, gratos por podermos ter a oportunidade de ouvir a exposição desta palavra. Porque através desta palavra somos edificados, e isso acontece não por nenhum de nós, ou não por mim mesmo, mas unicamente pela ação do teu Santo Espírito em nossos corações, que nos faz entender esta palavra desde a leitura, que assim então ele nos conduza, que assim então sejamos transformados e edificados por esta palavra em nome de Cristo Jesus. Amém. Imagine, meus amados irmãos, um homem que está preso no trânsito, ansioso para chegar a um compromisso importante, e ele tem pouco tempo para chegar, e o tempo passa, os carros não se movem, e ele sente a tensão aumentar, porque está chegando a hora desse compromisso, e ele não consegue chegar até o lugar onde precisa ir, onde precisa chegar. Ele buzina, ele suspira, ele reclama, mas nada disso que ele faz muda esta situação. Esse homem enfrenta uma realidade que é comum a todos nós. Ou seja, existem momentos em que nós precisamos esperar, quer queiramos, quer não. Imagine também uma criança, pense numa criança que planta ali uma semente no jardim e vai lá e rega essa semente no primeiro dia e fica ansiosa, aguardando que o broto comece a surgir de dentro da terra. E fica esperando naquele primeiro dia e vê que nada acontece, e vem no segundo dia correndo para o jardim, mas vê que nada aconteceu ainda. E aí se frustra. Talvez até pense que a semente não vai crescer. Quando, na verdade, o agricultor sabe que precisa esperar um certo tempo para que as sementes elas venham brotar. Para que elas venham crescer e aparecer, e isso demora até meses, até anos, para chegar à colheita, ou para chegar ao completo surgimento dessa planta. Essas ilustrações, em certa medida, meus amados irmãos, elas refletem a nossa caminhada cristã. Porque muitas vezes nós enfrentamos períodos de espera,
Períodos em que nós queremos ações e resultados imediatos, quando na verdade Deus está nos chamando naquela situação para termos paciência. Nós vimos anteriormente as palavras do apóstolo Tiago na exposição, da última vez que eu fiz a exposição, que não foi domingo passado, por isso que eu estou dizendo assim. Tiago trazendo sérias exortações a alguns ricos injustos que oprimiam o povo de Deus, que pressionavam este povo e que foram acusados inclusive de homicídio, de aniquilarem as pessoas. Foram acusados de tolherem o direito daqueles trabalhadores, daqueles homens que trabalhavam, que necessitavam receber a sua paga diária. Lembra que eu disse isso? E eles ali roubavam aquele dinheiro para satisfazer o seu luxo e os seus desejos. E Tiago faz sérias exortações e palavras de condenação sobre esses ricos injustos. Agora, entretanto, Tiago nos exorta a sermos pacientes. Porque aqueles homens, aqueles crentes que estavam sendo oprimidos por estes ricos injustos, como eu disse no início do sermão, do domingo, quando falei sobre a perícope anterior, talvez fossem como o salmista Asaf, olhassem para aqueles ímpios e dissessem e pensassem: eles prosperam? Eles só prosperam? Eu não vejo resultado, eu não vejo mudança para essa situação de opressão que eu estou vivendo. E aí Tiago agora deseja dizer, deseja mostrar, deseja exortar esse povo que eles deveriam ser pacientes, que eles deveriam ser perseverantes como os profetas e confiantes na misericórdia de Deus, enquanto aguardam a manifestação do Senhor, onde tudo finalmente será resolvido. Essa paciência, meus amados irmãos, ela é essencial, especialmente porque enquanto estivermos aqui, nós viveremos períodos de provação, tempos em que nós seremos provados. Isso nos leva à proposição desse sermão de hoje, que é a seguinte: todo crente deve esperar com paciência a consumação de todas as coisas. Todo crente deve esperar com paciência a consumação de todas as coisas. E nós vamos ver como que isso acontece, com base nesse texto. Primeiro lugar, todo crente deve esperar com paciência a consumação de todas as coisas, confiando na certeza da vinda do Senhor. Segundo lugar, inspirando-se nos exemplos dos servos de Deus. E em terceiro lugar, confiando no caráter misericordioso e compassivo de Deus. Assim, então, façamos a exposição desse texto. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí na Epístola de Tiago, no texto que lemos, para falarmos sobre a primeira forma como o crente deve esperar com paciência, confiando na certeza da vinda do Senhor. Versos 7 e 8, no texto que nós lemos, nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago inicia esse trecho que nós lemos com um chamado à paciência, destacando que essa paciência ela deve durar até a vinda do Senhor. É o que nos diz o final do verso 8. Até a segunda vinda deste Senhor que nós aguardamos, o Rei que é aguardado. E perceba que até nas pequenas coisas, nas pequenas situações,
Deus nos fala sobre paciência. Porque Tiago usa o exemplo do agricultor que espera pacientemente a colheita. No verso 7 ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Veja a analogia que Tiago faz, como um bom judeu, conhecedor da geografia, do clima e de todos os aspectos geográficos da Palestina. Ele faz essa citação, essa ilustração sobre o agricultor. A ideia aqui é falar sobre chuvas chamadas de temporãs e serôdias. Chuvas temporãs que ocorriam no outono, logo após a semeadura, são essas primeiras chuvas, e chuvas serôdias, que aconteciam na primavera, quando o grão está madurando. Essas chuvas, elas eram essenciais para o cultivo na Palestina, mas era necessário esperar ambas as chuvas. Era necessário ter paciência por ambas as chuvas, para poder recolher o precioso fruto da terra, é o que está escrito aí no texto. E isso é interessante porque essas chuvas temporãs e serôdias eram sinal da bênção e providência de Deus. O profeta Joel, no capítulo 2 do registro de sua profecia, ao falar sobre a ação de Deus, a ação providencial de Deus sobre o seu povo, ele diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Ou seja, haverá um momento em que Deus trará um alívio sobre vocês. Haverá um momento em que Deus manifestará, de fato, uma solução para a situação em que vocês estão. Falando aqui nas palavras do profeta Joel. Agora, era necessário esperar. Essa ilustração mostra que o agricultor, ele não tem controle sobre o tempo das chuvas. O agricultor não consegue controlar quando essas chuvas acontecerão. Mas o agricultor confia no ciclo natural em que essas chuvas estão. Ele não pode controlar, mas ele sabe que vai acontecer. Ele confia que vai acontecer. Da mesma forma, nós, crentes, devemos confiar no tempo e no plano de Deus, porque a vinda do Senhor, ela é certa e trará uma redenção completa para nós. Assim como o agricultor aguarda o fruto da terra, porque ele plantou com esse propósito, nós também, crentes, aguardamos a colheita que Jesus Cristo fará, que o Rei fará na sua segunda vinda. Quando ele colherá o trigo e separará no celeiro, e também colherá o joio, mas lançará o joio para ser queimado. A segunda vinda do Senhor é a nossa esperança, porque é quando todas as coisas serão resolvidas. E esse é o aspecto do versículo 8. Quando ele diz assim: sede vós também, assim como o agricultor, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu amado irmão, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é a nossa maior esperança. É na segunda vinda que haverá justiça. É na segunda vinda que haverá o cumprimento das promessas, das que ainda faltam ser cumpridas. É na segunda vinda que haverá consolo para cada um de nós. É na segunda vinda que haverá
finalmente, uma libertação total do mundo de pecado. É na segunda vinda do Senhor que haverá finalmente a ressurreição que todos nós aguardamos. É na segunda vinda. A confusão das coisas que ora se vê neste mundo, ela não será perpétua, ela não será para sempre. Toda esta confusão, ela vai se encerrar, porque o Senhor, na sua segunda vinda, trará todas as coisas à sua ordem. E, portanto, a nossa mente e o nosso coração deve nutrir esta esperança. Lembre-se que o agricultor, ele não somente planta a semente, ele rega, ele cuida, ele preparou o terreno para que a semente tivesse as boas condições para crescer. E nós constantemente devemos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, esperando a segunda vinda do Senhor. Isso é interessante que quando eu estava escrevendo, eu pensei nisso que eu vou dizer agora. Embora alguém pudesse, até mesmo aqui, como também lá, na época que foi escrita a carta, questionar que essa consumação, essa segunda vinda, parece demorar demais, Tiago, ele nos assegura que esta vinda está próxima. Quando ele diz no final do versículo 8, a vinda do Senhor está próxima. É como se Tiago dissesse o seguinte: a vinda do Senhor está surgindo no horizonte. Aí você pode dizer, mas pastor, Tiago falou isso há tantos anos atrás e Cristo ainda não veio, a segunda vinda ainda não aconteceu. As pessoas que leram essa epístola morreram. E Cristo ainda não veio. Sim. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, nós precisamos entender que nós muitas vezes olhamos para o tempo se arrastar. Porque nós somos frágeis e sensíveis demais ao tempo de Deus. Quer ver uma prova disso? Existe um ditado que as pessoas dizem por aí, que não é correto, que diz: a justiça de Deus, o quê? Tarda, mas não falha. E quem foi que disse que Deus se atrasa? Porque se atrasar é errado. Quem foi que disse que Deus se atrasa? A questão é que o tempo de Deus nunca vai ser o nosso tempo. E às vezes a forma de Deus agir não é a forma que nós pensamos ou que nós esperamos. É exatamente por isso que o que nos cabe, o que nos incumbe, é buscar força para amadurecer o nosso coração. É buscar força para que nós sejamos amadurecidos em nossa mente, em nosso coração, a olharmos para esse horizonte que surge desta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a qual não sabemos a hora, e é por isso que falamos que ela pode estar próxima, que ela está próxima, perdão. É exatamente nisso que precisamos fortalecer o nosso coração. Para não ficarmos olhando para o tempo das coisas de Deus com o nosso olhar de tempo, com a nossa ótica de tempo. Agora, esse amadurecimento, ele só é possível por meio de uma espera ativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como assim, uma espera ativa? Uma espera que não é de braços cruzados.
Abra sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do versículo 13, diz assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, ou seja, como as pessoas que acreditam que não haverá ressurreição, que não tem segunda vida, que não há vida após a morte. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, as pessoas que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para que serve isso? Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu amado irmão, uma espera ativa a partir desta notícia de que o Senhor tem a sua segunda vinda muito próxima e de que seremos levados, seja ressuscitados, seja transformados, arrebatados com o Senhor, nos leva exatamente a termos uma vida piedosa, uma vida que está de acordo com aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Isso é que é uma esperativa, confiante na segunda vinda, exercitando-se na piedade, nas boas obras, naquilo que a Bíblia nos instrui a fazer, sabendo que fazemos isso não em vão, mas como forma de glorificar a Deus, que no dia certo, no dia marcado, nos glorificará em Cristo Jesus. Assim, portanto, todo crente deve esperar com paciência a consumação de todas as coisas, confiando na certeza da vinda do Senhor. Em segundo lugar, a segunda verdade que vemos, como o crente vai esperar com paciência a consumação, é inspirando-se nos exemplos dos servos de Deus. E nós vemos isso a partir do versículo 9 até a segunda parte do versículo 11 de Tiago. Volte os seus olhos, por gentileza, ao texto de Tiago a partir do versículo 9. Veja o que Tiago então nos diz. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. É interessante porque são 3 momentos que Tiago fala aqui com esse eis, com esse, no grego, idu, que é a mesma partícula que é utilizada, idu, lá em Apocalipse, como uma forma de dizer, olhe, veja,
contemple ali que já está acontecendo. E Tiago faz o uso dessa partícula para falar do lavrador, no versículo 7, para falar do juiz que está às portas, no versículo 9, e para falar sobre o fato de que são felizes aqueles que perseveram firmes no Senhor, no versículo 11, no início do versículo 11. É como se Tiago estivesse dizendo: ei, preste atenção no que eu estou dizendo, aprenda com este exemplo, veja que o juiz está às portas, veja que existe recompensa para aqueles que esperam firmes, que perseveram firmes no Senhor. Tiago está chamando a nossa atenção. Como se não bastasse, ainda faz uso da palavra paciência várias vezes nesse texto. Várias vezes. Nós vemos no verso 7 ele dizendo que nós temos que ser pacientes e falando sobre paciência. Nós vemos no verso 8 ele dizendo que nós temos que ser pacientes. Nós vemos no versículo 10 ele dizendo que temos que tomar o exemplo daqueles cristãos passados como modelo de paciência. E ele também fala de Jó como modelo de paciência também. Então, Tiago está nos chamando a atenção, precisamos ser pacientes. Agora, veja o que ele diz no versículo 9 que nós acabamos de ler. Tiago deseja deixar claro que queixas e murmurações, elas são o oposto de alegria e gratidão. Ou seja, havendo exortado acerca de ser paciente, Tiago agora deseja deixar claro que a murmuração, ela não produzirá alívio algum para aqueles irmãos. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que murmurar nos traz algum alívio. Não traz. Não traz. Mas eu falei aquilo, pastor, que estava dentro do meu coração, aí eu disse, eu me senti mais leve. Não, você não se sentiu mais leve. Você se sentiu na carne. Você se sentiu alegre na carne. Porque murmurar é pecado. E o pecado, quando é cometido, ele traz um alívio. Não é verdade? Ele traz aquele alívio ali, logo no começo, mas depois se transforma num fel amargo, com a sua consequência, muitas vezes gravíssima, com perdas e danos irreparáveis, com consequências que você vai ter que conviver o resto da sua vida. Tiago está totalmente ciente da situação em que estes irmãos eles estão. Porque no texto anterior, na sessão, na perícope anterior, ele falou que esses crentes estavam sofrendo nas mãos daqueles ricos, ímpios e injustos. Então, Tiago está ciente da situação de sofrimento desses cristãos. Aqueles irmãos, eles passavam por uma situação que privava até mesmo a satisfação das suas necessidades. Como eu disse aqui, o direito dos trabalhadores era roubado por aqueles homens ricos. E é certo que uma situação como essa, ela pode despertar a perda da paciência. De você dizer, eu não aguento mais uma situação dessa. Porque eu vou lá, trabalho pela diária e não recebo a diária. Lembra que eu disse isso? Não recebo o que foi combinado. Não recebo a justa paga que eu deveria receber. Mas o problema aqui que Tiago deseja trazer à tona é que a situação de insatisfação, ela agora transbordou para os relacionamentos interpessoais na igreja. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos daquela igreja, alguns deles, estavam passando por opressões, por situações difíceis, por momentos de privações, sem poder atender às suas necessidades,
sofrendo nas mãos daqueles ricos injustos. E parece que para satisfazer o seu coração, eles murmuravam uns para os outros. Uns com os outros. E aí Tiago diz, opa, peraí. Vocês não podem fazer isso. Versículo 9. Não vos queixeis, uns dos outros. Vocês estão insatisfeitos com a situação que é nítida, que é clara, mas vocês estão querendo descontar essa situação com outra coisa. Vocês estão insatisfeitos porque têm vivido sob a opressão de pessoas tiranas, mas estão deixando com que isso entre no coração de vocês e vocês venham murmurar, se queixar com os outros irmãos. Vocês estão debilitando a unidade espiritual da igreja entre vocês. Vocês não podem fazer isso. Não façam isso, para que vocês não sejam julgados, como ele diz aí. Isso é importante porque, apesar da situação de sofrimento e opressão que eles passavam, mas a queixa que eles faziam incorria em pecado. Porque, de certa forma, meu amado irmão, a murmuração é uma forma de acusação indireta contra Deus acerca das dificuldades que se apresentam. Você deve se lembrar que o povo de Deus foi castigado na saída do Egito, quando peregrinaram para a terra prometida, exatamente por causa da murmuração. O povo estava sofrendo, gemendo, como eu disse aqui na última vez que expus a perícope anterior. Eu disse aqui, falei sobre Êxodo, porque foi uma ocasião em que o povo clamou a Deus por justiça, como esses crentes estavam clamando por justiça. E o povo sofrendo no Egito, tendo os seus filhos mortos pelas autoridades do Egito, foram resgatados, foram libertados, saíram da condição de escravos e no deserto abriam a boca para dizer, era melhor estarmos no Egito. Esse Deus, esse Moisés, não. Era melhor ter morrido no Egito. E o povo foi castigado por conta disso. Porque murmuração é uma acusação indireta contra Deus acerca das dificuldades que se apresentam. Então, Tiago deseja deixar claro a esses irmãos e a nós: a murmuração não vai trazer o alívio que você quer. Nessa parte, Tiago também fala sobre a paciência e a resiliência como características do povo de Deus. E isso é interessante porque as palavras paciência e ser paciente utilizadas aqui, elas têm uma certa mudança. As primeiras palavras de paciência, que você vê no versículo 7, que você vê no versículo 8, que você vê no versículo 10, elas trazem a ideia de esperar longanimamente, de esperar mesmo que demore. Mas a palavra paciência que está no versículo 11, falando sobre a paciência de Jó, ela não é só esperar. Ela tem o significado e o sentido de suportar, de resistir até o fim. Que foi isso que Jó fez. Então nós estamos falando sobre paciência, mas nós também estamos falando sobre resiliência, sobre suportar a situação. Então, mesmo fazendo uma instrução a partir
de uma ordem negativa, quando ele faz no versículo 9, não vos queixeis uns dos outros, mas Tiago, a partir do versículo 10, ele aponta para profetas e para Jó como modelos positivos de perseverança. Veja o que ele diz no versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas, meus amados irmãos, eles sofreram perseguição enquanto anunciavam a palavra de Deus, mas eles permaneceram fiéis a Deus. Aliás, ao contrário do que se vê bastante hoje em dia, né? Profetas com vida de glamour. Como ontem eu estava falando para os jovens, né? Tem pessoas que se dizem profetas aí na internet, nos vídeos, nas redes sociais. Eu sou profeta, Deus me usa com revelação e é uma vida de glamour. Um carro que, meu Deus do céu, eu já vi gente chegar na igreja de helicóptero. Nunca entenderam o que é ser um profeta. Eles nunca entenderam o que é ser um profeta. E mentem para as outras pessoas dizendo que são profetas. Eles, na verdade, são falsos profetas. Falsários. Você quer saber o que é um profeta? Porque esses irmãos, esses judeus aqui que receberam essa epístola de Tiago, eles estavam familiarizados com as histórias dos profetas do Antigo Testamento. Porque o texto do Antigo Testamento era lido nas sinagogas. Você quer saber o que é um profeta? Você quer saber por que os profetas são citados aqui como modelos na paciência e no sofrimento? Primeiro lugar, Elias, o profeta da fuga. Elias foi perseguido por Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, que jurou matar Elias. Por quê? Porque Jezabel insistia que o verdadeiro Deus era Baal. E convenceu seu marido, mesmo sendo um israelita, Acabe, a adorar a Baal. E o rei, adorando a Baal, vai querer que o povo faça o quê? Adore a Baal. E Jezabel financiava os falsos profetas, adoradores de Baal. Elias, que foi levantado por Deus, foi levantado para ir contra Jezabel. Inclusive, etimologicamente falando, a palavra, o nome de Jezabel, o significado do nome de Jezabel é contrário ao significado do nome do profeta Elias. Porque um diz que Baal é Senhor, Baal é verdadeiro Deus, por assim dizer. Mas a palavra do nome de Elias, o significado do nome de Elias era para dizer que o Senhor é Deus. O Senhor dos exércitos é que é Deus, não é Baal. Mas Elias viveu escondido no deserto e enfrentou fome e solidão. Veja as palavras de Jezabel a Elias, após ele vencer os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Veja o que ela diz para ele. Depois de ele matar todos os profetas de Baal, ela diz assim: assim me façam os deuses, ou seja, que eles me matem como você matou os profetas. Assim me façam os deuses, e outro tanto, ou seja, ou mais, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um destes profetas. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Essa foi a ameaça da rainha Jezabel a Elias. E Elias fez o quê? Fugiu para salvar a sua vida. Foi aí onde Elias foi para a caverna. Temeu aquela mulher. Ora, uma ameaça de morte. Isso é profeta, meu irmão. Porque fala a verdade de Deus, mas o povo não quer aceitar. Segundo lugar, Isaías, o profeta Marte, segundo a tradição judaica.
Embora a Bíblia não relate diretamente a morte de Isaías, como ela aconteceu, mas a tradição judaica sugere que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Um ato que pode ser ecoado lá em Hebreus capítulo 11. Nós leremos já esse texto. Cerrado ao meio, meu irmão. Isaías sofreu. Além de sofrer por ser desmoralizado, por falar da verdade de Deus, e as pessoas olharem e dizer, isso é uma mentira, é um mentiroso. Isso é ser profeta. Jeremias, o profeta do lamento, ridicularizado e rejeitado por sua mensagem, lançado em uma cisterna, onde quase morreu, está lá no capítulo 38, versículo 6 de Jeremias, acusado de traição, e foi espancado, em Jeremias capítulo 20, está escrito isso. Foi levado ao tronco, é o que diz lá no texto. Sofreu. Ezequiel, o profeta da visão, chamado a pregar um povo rebelde e insensível. Ezequiel teve uma visão que as pessoas pegaram o templo de Deus e colocaram falsos deuses, estátuas de demônios e de outras coisas dentro do templo, de outros deuses, de coisas do paganismo. Pintaram as paredes do templo com palavras e com imagens de outros deuses. Banalizaram a casa de Deus. E Ezequiel foi levantado para falar sobre isso. Ezequiel capítulo 24 diz que o Senhor tirou a vida da mulher de Ezequiel como um sinal para Israel. E ele não pôde lamentar este luto, esta perda, publicamente. Novo Testamento, João Batista, que acusou Herodes de ser um adúltero, de casar com a esposa do seu próprio irmão. E qual o fim dele? Foi decapitado. Decapitado, meu irmão. Você acha que esse povo que tem aí é profeta? Nunca foi. E nunca será. Nunca. Esses exemplos confirmam as palavras de Tiago, quando ele diz no versículo 10, os profetas falaram em nome do Senhor, mas eles permaneceram fiéis. São, portanto, modelos para nós na perseverança, demonstrando que vale a pena até mesmo sofrer por amor a Cristo. Essa historinha de dizer que você é crente e aí você é cabeça, não é cauda, você nasceu para vencer. Não caia nessa não. Ou você nasceu para enriquecer. Não caia nessa também não. Você vai sofrer porque o seu mestre, Jesus Cristo, sofreu. Foi cuspido, foi chamado de endemoniado, foi chamado pelos seus próprios familiares de louco, foi expulso. Jesus Cristo foi expulso das cidades, porque curava as pessoas. Jesus Cristo chegou em Gadara, lembra disso? O homem endemoniado. O homem era tão endemoniado que quando Jesus perguntou o nome, o homem disse assim, somos legião. O homem era preso em cadeias, em correntes. Se era preso, é porque importunava as outras pessoas. E Jesus tirou os demônios, mandou-os embora, mandou para os porcos, porque os demônios pediram para ir para os porcos caíram no abismo. Aí, porque isso aconteceu, expulsaram Jesus de lá. Vai embora daqui. Aí, não, mas você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser cabeça. Você não vai sofrer. Você vai. E eu também.
Vai, porque Cristo sofreu. Mas ele disse, no mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo, Jesus disse. A história de Jó é um dos maiores testemunhos bíblicos sobre a soberania de Deus em meio às adversidades e a paciência necessária para suportar essas adversidades. Tiago diz no versículo 11: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Certamente a história de Jó é um exemplo de fé perseverante que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Jó perdeu seus bens materiais, porque Jó era um homem riquíssimo. Capítulo 1 de Jó. Em um único dia ele perdeu todo o seu gado, os seus servos, como resultado de ataques de salteadores, de ladrões. E um fogo que consumiu as suas propriedades. Jó perdeu seus filhos, todos. Quando um forte vento derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. Os versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Jó. Jó sofreu ataques à sua saúde, foi atingido por tumores dolorosos em todo o seu corpo, que o deixaram quase irreconhecível. Ele se raspava e se coçava com um caco de telha e fedia. Foi desprezado pelos seus amigos, que achavam que ele estava passando aquilo porque ele havia pecado, ele estava em débito. Foi rejeitado até pela sua própria esposa, que sugeriu para resolver a situação que ele amaldiçoasse a Deus e morresse logo. Mas a reação de Jó a todas essas coisas glorificou a Deus. Porque Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó olhou para sua esposa, quando disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, e disse assim: tu falas como uma louca. Não recebemos todo o bem da parte de Deus? Não recebemos tudo de bom? Não recebemos riqueza, gado, muitos filhos? Não recebemos tudo isso? Então por que nós não receberíamos também o mal? Por quê? Jó não compreendia as razões do seu sofrimento. E provavelmente morreu sem entender as razões do seu sofrimento. Nós entendemos porque lemos o livro. Mas Jó, que estava vivenciando, provavelmente morreu sem compreender as razões do seu sofrimento. Mas mesmo assim ele se recusou a abandonar a Deus. Porque hoje é muito interessante. As pessoas querem ser cabeça, não querem ser cauda, não querem sofrer. E quando passam por alguma coisa, elas dão as costas para Deus. Veja só. Ah, pois eu não vou fazer. Ah, pois eu não vou para a igreja. Ah, pois eu não vou servir. Ah, pois eu não faço isso. Ah, pois eu vou ficar de braço cruzado. Ah, pois isso. Ah, pois aquilo. Meu filho, você está envenenando a você mesmo. Você está bebendo veneno e não está sabendo.
Ao final, Deus restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que ele havia perdido. Jó teve mais filhos, suas riquezas foram multiplicadas e sua saúde foi restaurada. Capítulo 42 do livro de Jó, versículos 10 a 17, nos provam isso. E Tiago nos chama a atenção para dizer: lembrem-se do exemplo de Jó, da soberania de Deus sobre a vida de Jó, que permitiu que Jó fosse provado, mas sustentou a Jó. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 11. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor está fundamentando o seu argumento dizendo: a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não vemos. Mas que é necessária esta convicção, porque foi pela fé que nós aprendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus unicamente, fazendo com que as coisas visíveis viessem a existir de coisas não visíveis. Criou do nada. Agora vá para o versículo 32. Depois de falar sobre os muitos patriarcas que pela fé viveram confiando no Senhor, ele diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não a obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos estes
passaram por todas essas coisas, mas mantiveram a sua fé. Até mesmo não vendo o cumprimento, a concretização da promessa, que é a segunda vinda de Cristo. Todo crente deve esperar com paciência a consumação de todas as coisas, confiando na certeza da segunda vinda, inspirando-se nos exemplos dos servos de Deus que já passaram. E a terceira verdade, confiando no caráter misericordioso e compassivo de Deus. O texto de Tiago encerra, as palavras de Tiago, elas se encerram dizendo o seguinte: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Talvez em meio a tanto sofrimento, meus amados irmãos, e a tanta opressão, o crente pode ficar desiludido, desencorajado, e até mesmo pensar: será que Deus se importa com essa situação? Será que realmente Deus está vendo essa situação? É por isso que Tiago conclui enfatizando que Deus é muito misericordioso e compassivo. E isso fica evidente na história de Jó. Porque apesar do seu sofrimento intenso, Deus restaura a vida de Jó e lhe concede muito mais do que ele havia antes perdido. Nos ensina, então, que Deus permite o sofrimento por um tempo. Mas a misericórdia e a compaixão de Deus, elas não são por um tempo, elas são eternas. Elas são constantes. Isso é interessante porque nos mostra que nós não servimos a um Deus qualquer. Nós não servimos a um falso Deus com características humanas, como a gente aprende na mitologia. Nós não servimos a um Deus que tem uma estátua que eu preciso botar debaixo d'água, que eu preciso botar de cabeça para baixo, que eu preciso fazer as coisas para poder ele me ouvir ou me entender. Não. Nós não servimos a um Deus que a gente fica negociando com ele, não. Nós não servimos a um Deus assim. Nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Nós servimos a um Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 6, que o nosso Deus, ele é único. Ele é um, que é a palavra que está lá. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Ele é um, só tem Ele. Não existe outro igual a Ele. Nós servimos a um Deus, meu amado irmão, que é preenchido de misericórdia, que é cheio de amor, que é cheio de cuidado, que tem providência pelo seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que não vê, que não enxerga, que precisa de troca e de barganha. Não! Nós servimos a um Deus que cuida do seu povo. É isso que Tiago deseja deixar claro. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão em situação difícil, mas vocês precisam se lembrar que vocês servem a um Deus que cuida de vocês. Vocês servem a um Deus que tem misericórdia de vocês. Vocês servem a um Deus que ama vocês. Vocês servem a um Deus que tem providência para a vida de vocês. Isso é interessante também porque Tiago, a partir de uma junção de palavras, de duas palavras gregas, ele cria uma expressão que é exclusiva desse texto. Só aparece aqui e está traduzida aí por cheio de terna misericórdia. São duas palavras que ele usa para falar que o próprio Deus é repleto de compaixão. O que ele quer dizer, então, é que Deus é profundamente tocado por aqueles que necessitam da ajuda desse Deus. Ele não é inerte, ele não é surdo que não vai ouvir. O nosso Deus é cheio de compaixão
cheio de misericórdia, e é profundamente tocado por todos aqueles que necessitam de sua ajuda. A mensagem, então, de Tiago é muito clara em suas últimas palavras. Esse Deus vai sustentar vocês. Para você entender, um pai permite que o seu filho enfrente desafios e dificuldades para que ele cresça e amadureça. Mas este mesmo pai está sempre presente e pronto para sustentar e abençoar o seu filho em toda esta caminhada. Enquanto lhe for possível, ele fará isso. Assim Deus faz com aqueles que são os seus filhos. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. E também aquele texto que nós conhecemos muito bem, do salmista Davi, Salmo 139, versículo 7, quando ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Como, meu irmão, você vai dizer: será que Deus não está vendo? Não se importa com a situação? Como você vai dizer isso? Se a palavra de Deus está nos dizendo que Deus vê todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas. Ele haverá de agir, mas nós precisamos esperar. Certamente passamos e passaremos ainda por consideráveis sofrimentos, situações difíceis, testes de paciência. Porém, temos um Senhor misericordioso que não nos quer torturar, mas sim nos conduzir a um fim glorioso. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? A primeira delas: cultive a paciência em situações difíceis. Lembre-se que Deus trabalha no tempo dele, não é no seu tempo. E por isso Deus não se atrasa. Lembre-se que as coisas não fogem ao controle dele. E por isso tudo está acontecendo conforme ele quer que aconteça. Nas dificuldades, ore a Deus. Peça força para confiar na ação, na providência de Deus. Evite comparar as suas dificuldades com as dificuldades de outras pessoas, porque os planos de Deus, por vezes, são diferentes de pessoas para pessoas. A comparação, ela nos frustra. Volte seus olhos para a sua situação e busque o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Para você cultivar a paciência nas situações difíceis, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa de longanimidade e de domínio próprio, que são virtudes do fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer que você precisa depender do Espírito Santo. Isso significa dizer que você tem que escolher diariamente agir conforme essas virtudes que estão em Gálatas capítulo 5. Que você tem que diariamente buscar essas virtudes de Gálatas capítulo 5. Sabe por quê que a gente não tem paciência? Porque a gente não tem domínio próprio. Porque a gente muitas vezes não suporta passar as situações que Deus está trabalhando em nosso coração para desenvolver a paciência no nosso coração. Cultive a paciência em situações difíceis. E faça isso, essa é a segunda implicação desse texto para nós. Desenvolvendo um hábito de oração paciente. Oração é como o gotejar de uma torneira. Constante, sempre acontecendo, sempre orando, sempre buscando. Porque a oração, ela ajuda a alinhar os nossos desejos ao tempo de Deus. É orando e muitas vezes não tendo a resposta que se espera ter naquele momento, que você passa a entender: eu preciso esperar. Eu preciso esperar o Senhor falar. Separe momentos diários para você buscar o Senhor e confiar no Senhor enquanto espera pelo cumprimento daquilo que Ele prometeu. Enquanto espera pela solução. Mas isso tem que ser feito em oração, meu irmão. E é isso que vai moldando o nosso coração. Existe um cântico que eu gosto muito. Gosto demais. Aprendi isso quando eu era, acho que adolescente. Eu ganhei um CD duplo de uma cantora chamada Shirley Carvalhais. Tudo bem, que ela não é presbiteriana. Mas eu olho para a letra. Eu não olho se a pessoa é presbiteriana ou não. A não ser que ela seja de seita. E aí eu escutei esse louvor, esse cântico, né? E esse cântico falou comigo. E ele começa dizendo assim: há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar. Dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Aí no refrão ela diz: Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível o possível, porque Ele é maior. Desenvolva um hábito de oração paciente, relutante, constante.
aguardando e esperando o agir do Senhor. Meu irmão, você não consegue colocar o carro na frente dos bois na providência de Deus, não. Viu? Deus marcou a data lá de acontecer isso e aquilo outro. Você não consegue mudar essa data, não. Pelo que você vai fazer, não. Está ouvindo? Você não consegue mudar, não. Ah, mas se eu obedecer, eu vou mudar o coração de Deus. Quem foi que disse isso? Quem disse isso? Até essa obediência que você está fazendo já estava na providência de Deus, no tempo de Deus. Nós vamos falar sobre providência aqui na igreja. Nas quartas-feiras, nesse próximo ano. Vamos estudar sobre providência aqui. Desenvolva um hábito de oração. E a terceira implicação para nós: evite murmuração na sua vida. Seja vigilante para você não alimentar no seu coração amargura, críticas contra Deus, nem contra os seus irmãos, para você não se queixar dos seus irmãos. Você tem que buscar a unidade. Igreja é assim. O nosso vínculo é o sangue do Redentor. Meu com vocês, vocês comigo. É o sangue de Jesus Cristo. Esse é o vínculo. O nosso vínculo da perfeição é o amor. Para que vínculo mais forte do que esse? É mais forte do que sangue de gente, de humano, ser humano. Evite murmuração na sua vida. Entregue suas preocupações, suas feridas, suas decepções, suas angústias ao único que pode julgar com perfeição, o nosso Deus. Você está angustiado, você está preocupado, você está ferido, você está desacreditado, pois entregue todas essas coisas nas mãos do Senhor. Porque Ele sim é justo. Ele que tem uma justiça completa. Ele que tem uma justiça correta. Ele que tem uma justiça plena. Faça isso para você não ficar murmurando. Porque a murmuração não vai trazer o alívio que você quer. A murmuração não vai trazer a paz e a bonança que você está precisando. O salmista diz no Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Não murmure. Confie no Senhor. E Deus continue a nos edificar com a sua santa e bendita palavra. Amém.